Olá, tudo bem? Dileto aluno de Química, dileta aluna de Química do ensino médio, segundo ano. Nós continuamos com o tema soluções e agora uma parte bem bacana, né? Que é o tema mistura de soluções com reações químicas, né? Agora a química entra na jogada, né? Porque química é reação, né? Sem reação não tem graça, né? Então tudo bem que aqueles cálculos são interessantes, né? Mas agora nós vamos estudar brevemente uma técnica muito útil nos laboratórios, né? Esta técnica é utilizada para descobrir a concentração de uma solução, né? Então você tem uma solução problema cuja concentração é desconhecida, tá? E aí você vai descobrir a concentração dessa solução utilizando-se de um composto químico que reage com aquela solução que você quer descobrir a concentração, tá? Essa técnica é chamada de titulação e nós vamos utilizar uma reação simples, uma reação bem simples, que é a reação de neutralização, tá? A reação de neutralização é a reação entre um ácido e uma base, tá? Então, na verdade, olha só, esse ácido aqui é um ácido bem conhecido, o ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico. E esta também é uma base bem comum, o hidróxido de sódio, né? Ambos são solúveis em água. Esta é uma base forte, bastante corrosiva, se dilui em água, né? Liberando os seus íons. Este é um ácido também forte, né? Que ele entrando em contato com água se ioniza em H+ e Cl-, né? E aí quando eles reagem, eles formam cloreto de sódio e água, né? Esta reação ocorre na seguinte proporção, né? Que a gente chama de estequiometria. Um HCl reage com um NaOH, dando um NaCl e uma água. É muito importante quando a gente olhar para uma reação envolvendo um ácido e uma base, observar a quantidade de hidrogênio e a quantidade de OH, porque estes dois aqui, ó, o cátion H+ e o ânion OH- vão se juntar para formar a água, né? Para formar a água. Então aqui eu tenho um H+ no ácido, um OH- na base, e vou ter uma água sendo formada. O cátion da base e o ânion do ácido também vão se juntar para formar o sal, tá bom? Muito bem, então o que é importante numa reação de neutralização? Que a quantidade de H+ seja igual à quantidade de OH-. Se a quantidade de H+ for igual à quantidade de OH-, então eu vou ter a neutralização total do ácido e da base, tá certo? Muito bem, então o que é importante? É importante numa reação de neutralização que o número de H+, o número de mol de H+, seja igual ao número de mol de OH-, tá bem? Então a técnica que a gente utiliza é a titulação, tá? Como é que funciona essa técnica? Então a gente precisa de alguns equipamentos. Na ausência do equipamento, você pode usar aí um conta-gotas, né? Mas aí você vai perder precisão. Portanto, esta é uma técnica utilizada em laboratório com os equipamentos bem precisos, né? Que medem volume com bastante precisão, tá bom? Quanto maior for a precisão com a qual você trabalhar, mais confiável será o resultado obtido. Então vamos pensar na seguinte situação, olha só. Imagine que você tenha a solução problema. Você coloca aqui o volume da solução problema e a solução cuja concentração você não conhece. Então está anotado aqui, ó. HCl é o ácido, então tem uma solução de ácido 25 ml. Aqui, ó, volume transformado em litros, 0,025 litros. Como é que você transforma ml em litros, né? Você transforma... Primeiro, por que eu
transformei em litro? Porque aqui, ó, está trabalhando com molaridade, né? Com número de mol por litro, tá? Com molaridade. Então, a gente transforma em litro o volume, tá bem? Olha só. Então, você tem aqui 25 ml da solução de ácido, cuja concentração você não conhece. Você não sabe qual é a concentração, tá? Então, você tem aqui o HCl de concentração desconhecida, tá? Sobre ele, você vai gotejar uma base para poder acontecer a reação de neutralização, ok? Você enche esse equipamento aqui, é chamado de bureta, né? É um cilindro graduado, né? Ele consegue medir com bastante precisão o volume. Ele tem aqui uma torneirinha, então você abre a torneirinha e começa então a gotejar o líquido que está aqui, a solução que está aqui, sobre a solução problema, que vai estar aqui no Erlenmeyer, né? Que é o nome desse recipiente de vidro, ok? Muito bem, isso aqui é chamado de suporte universal, isso aqui tem uma garra segurando essa bureta ali, né? Então você coloca aqui, a bureta está dizendo aqui que é uma bureta de 50 ml, né? Você coloca hidróxido de sódio, 50 ml de hidróxido de sódio, cuja concentração você conhece, 0,1 mol por litro, tá? Então isso aqui vai gotejar, a reação vai acontecer, até que todo o ácido que vai estar aqui será neutralizado. Quando é que ele será neutralizado? Quando o número de mol de base for igual ao número de mol de ácido. A questão é, como é que você sabe quando que o número de mols da base que você vai derramar aqui será igual ao número de mols do ácido que estará aqui na solução problema? Bom, você vai saber isso graças a um reagente químico chamado fenolftaleína. A fenolftaleína, ela é incolor na presença do ácido, mas à medida que a base vai caindo aqui e vai neutralizando o ácido, exatamente quando a quantidade de mol de base for igual à quantidade de mol de ácido, a gente chama isso aqui de ponto de equivalência, a fenolftaleína vai mudar de cor. Ela vai ficar rosa, né? Indicando que a reação se completou. Ou seja, que todo o ácido da solução problema foi neutralizado pela base. Tá certo? Então vamos ver como é que ficaria isso daqui. Olha só. Então, ele foi gotejando, 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 até que a solução mudou de cor. Quando a solução mudar de cor, fecha a torneirinha. Aí ele observou o seguinte, olha, mudou de cor, o que eu sei? Que o número de mols de H+, aqui, é igual ao número de mol de base que eu utilizei. E quanto que eu utilizei? Ora, se você lembra, aqui eu tinha 50 ml de hidróxido de sódio. E aí foi gotejando, gotejando, gotejando e o volume foi baixando. Quando mudou a cor, eu tinha usado 10 ml, já que eu só tinha 40 aqui, certo? Então eu tinha utilizado 10 ml. Então, nestes 10 ml de base, tem o número de mol igual ao número de mol do ácido que está aqui. Agora é só calcular quanto que é esse número de mol de base que escorreu aqui. A quantidade de base que eu utilizei é igual à quantidade de ácido que tem aí. Vamos calcular então, tá bom? Então a primeira coisa, vamos calcular o volume de NaOH gasto. Fácil, é só olhar na nossa bureta, porque eu tinha o volume inicial e o volume final é menor, né? Então o volume inicial era 50, o volume final foi 40, né? Eu utilizei 10 ml, ok? Que dá 0,01 litro. Foi o volume de base que eu usei, tá? Muito bem, agora o que a gente vai calcular? Nós vamos calcular o número de mol, né? Porque o número de mol de base que eu usei aqui vai ser igual ao número de mol do ácido. Então vamos ver quantos mols de base nós usamos. Veja, a molaridade é número de mol sobre volume, tá? Então o número de mols vai ser a molaridade vezes o volume, tá? Se eu pegar aqui a molaridade e multiplicar pelo volume, eu tenho o número de mol. Muito bem. Só que,
A molaridade da base eu tenho, ó. Só lembrando aqui para você, ó. Tá? O número de mol da base, opa, tá aqui, ó. A molaridade da base eu tinha, tá vendo? Molaridade eu tinha, 0,1 mol por litro. Então vamos lá, calculando aqui, né? Olha só. Então 0,1 mol por litro era a molaridade da base, vezes o volume, 0,01 litros, que foram os 10 ml que eu usei aqui, tá? 0,01 litros. Fazendo a continha, é isso daí, 0,001 mol de base. Então, aqui eu usei 0,001 mol de base. Quantos mols de ácido eu vou ter aqui? A mesma coisa, tá? Porque no ponto da equivalência, a quantidade de mol desse cara vai ser a quantidade de mol desse, tá bom? Então, eu já estequiometricamente falando, né? Tá aqui, ó. É 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, se eu usei 0,001 mol da base, então eu também vou ter usado 0,001 mol do ácido, tá? Então, calculando a molaridade do ácido é só o número de mols dividido pelo volume, tá? Então, o número de mol é 0,001 e o volume foi os 25 ml que eu tinha posto aqui. 25 ml que dá 0,025 litros. Fazendo a continha aqui, 0,04 mol por litro é a concentração do ácido aí, que era a minha solução problema, ok? Então, este foi o tema mistura de soluções com reações químicas. Então, você deve imaginar a quantidade de aplicação que esta técnica tem em laboratório, né? Desde o trabalho com águas industriais. O que é uma água industriais? Águas de caldeiras, né? Aquelas águas que fervem nos hotéis para aquecer os chuveiros e tal, em hospitais, enfim, né? Desde o estudo das águas industriais, para saber quantos de íons que tem ali, a quantidade de ferro, enfim, porque aquilo ali não pode enferrujar aquela caldeira, senão ela explode, né? Imagina se ela corroer, então você tem um controle todo rigoroso ali que é feita aquela água. Sei lá, a quantidade de ácido que tem no refrigerante, né? É calculada por titulação, a quantidade, os ingredientes do leite, os componentes ali é feito por titulação, enfim. A quantidade de análises químicas que é feita por titulação realmente é muito grande. É uma técnica muito importante e de muitas aplicações no laboratório. Assim, a gente termina os temas relacionados ao estudo das soluções. O próximo módulo, né, ainda é de uma forma indireta sobre soluções, mas antes de entrar no próximo módulo, nós vamos ter uma aula só com exercícios, né? Vamos fazer aí alguns exercícios, pelo menos um de cada modalidade, para você treinar estes conceitos que nós discutimos nas aulas sobre soluções. Até a próxima, bom estudo e até lá.